Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal Agro e Prosa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um Agro e Prosa Podcast. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Somos especialistas em comercialização de fazendas, lotes para ranchos, chácaras e sítios. Acredite, encontrar o lugar dos seus sonhos é mais fácil do que você imagina. Realize o sonho de viver em harmonia com a natureza. 992805757. Siga Rural Urbano Imóveis RV nas redes sociais. O meu entrevistado de hoje é Rubens Barbosa, que é presidente executivo da Abitrigo, que é a Associação Brasileira da Indústria do Trigo. E o tema da nossa entrevista será Especial Dia do Trigo, o futuro promissor e os desafios da produção nacional. Dr. Rubens, é um prazer receber o senhor aqui mais uma vez e nesse dia tão especial. Hoje é o Dia do Trigo, né? Dia 10. Pois é, muito obrigado aí pelo interesse de vocês. Muito prazer falar com todos. Muito obrigado. O trigo é a segunda cultura mais importante consumida no Brasil, é isso mesmo? É isso mesmo, o trigo está na mesa de todos os brasileiros, né? O trigo é consumido de norte a sul, de leste a oeste, no pão, na massa, no biscoito. Enfim, é uma cultura que, com a farinha, né, é muito difundida e, junto com o arroz, são os dois principais produtos, segundo a pesquisa que recebemos, os dois principais produtos na mesa dos brasileiros. Então, é um produto de grande sensibilidade e que nós temos que acompanhar muito de perto, porque o Brasil não é autossuficiente, não é? O Brasil tem que importar uma boa parte do consumo doméstico. Dr. Rubens, o senhor é presidente da Abitrigo. Qual é a atuação da Abitrigo junto à cadeia produtiva do Brasil? Quem é a Abitrigo? A Abitrigo é uma associação nacional que congrega os moinhos brasileiros, né? No Brasil, há cerca de 200 moinhos espalhados por todo o Brasil. São sócios, são membros da Abitrigo, cerca de 40, pouco mais de 40 moinhos, que representam quase 80% da produção nacional. Os outros moinhos são moinhos pequenos, moinhos regionais, que não participam. Alguns se associaram, mas não são membros efetivos, né, da Abitrigo. A Abitrigo representa os interesses da indústria, né? Nós não temos a capacidade de representação nem da produção, nem dos produtos derivados da farinha. A Abitrigo ela é responsável pelo acompanhamento, pela defesa dos interesses moageiros, né, da indústria do trigo nacional. Aliás, como é que está para a indústria moageira esse momento agora, Dr. Rubens? Bom, é um momento muito desafiador, não é? Muito importante, porque nós estamos no meio da expansão da produção interna do trigo. Nós temos que importar ainda 60% do consumo interno. O nosso principal exportador é a Argentina, que passa por problemas também derivados do clima, né? O ano passado e o ano anterior houve quebras da safra muito importante, e para manter o abastecimento interno, a indústria que importa o trigo teve que buscar outros fornecedores, né? Então, nós estamos num momento importante de expansão da produção, estamos num momento geopolítico muito delicado por causa da guerra lá na Ucrânia. A Ucrânia e a Rússia representam 35% da exportação mundial do trigo, portanto, essa guerra afetou
o mercado de trigo global. Alguns países que importavam trigo da Ucrânia, né, no norte da África, no Oriente Médio, buscaram o mercado brasileiro. A qualidade do produto brasileiro melhorou muito e as exportações brasileiras subiram significativamente nesses últimos 2-3 anos. Nós exportávamos 1 milhão de toneladas, estamos exportando esse ano pouco menos de 3 milhões. O ano passado, mais de 3 milhões de toneladas de trigo. Então, é um momento importante que nós estamos vivendo no momento. Tem chegado o trigo da Rússia e da Ucrânia aqui no Brasil ou não? Com a guerra parou tudo? Não, o Brasil nunca importou trigo da Ucrânia. Ah, não? E nunca importou. A Ucrânia exportava basicamente para o norte da África e para o Oriente Médio, né, mais próximos. Não havia competitividade para exportar aqui para o Brasil. E nós não importávamos trigo da Rússia. Mas esses 2 últimos anos a gente passou a importar. E esse ano a Rússia vai ser o segundo maior exportador de trigo para o Brasil. Depois da Argentina virá a Rússia. Então a Rússia passou a ser um ator importante para o abastecimento brasileiro também. Além da Rússia e da Argentina, tem algum outro país que exporta para o Brasil? Nós importamos, esse ano é um ano atípico, não é? Porque como o ano passado a Argentina teve pouco trigo, então nós estamos importando da Rússia, dos Estados Unidos e dos países outros do Mercosul, do Uruguai e do Paraguai, que esse ano vão ter exportações importantes para o Brasil. Dr. Rubens, uma coisa que não entra muito na cabeça do consumidor é o seguinte: um país que importa 60% do trigo que consome, por que ele exporta? Por causa das peculiaridades do mercado, né? O Brasil exportava 1 milhão de toneladas de trigo de baixa qualidade. Agora nós estamos exportando quase 3 milhões de trigo de boa qualidade, né? Porque o mercado está mudando, inclusive com o aumento da produção gradual, né? Nós já estamos, há 4-5 anos atrás, o Brasil produzia 4-5 milhões de toneladas. Hoje nós estamos produzindo quase 11 milhões de toneladas. Mas o trigo também passou a ser utilizado para outras finalidades que não a produção do pão, do bolo, do biscoito, de massas, né? Como eu falei. O trigo está sendo utilizado como forragem, né? Como alimento animal, e agora começa também a ser utilizado para a produção de etanol. Há uma empresa do Rio Grande do Sul que está produzindo etanol a partir do trigo. Isso possivelmente vai se desenvolver, então nós estamos com uma produção maior, mas também com outras finalidades para o trigo. Por isso que eu digo que, mesmo que a gente alcance os volumes, né, da produção previstas pela Embrapa, a Embrapa projeta uma produção de trigo no Brasil de 20 milhões de toneladas no final desta década. Mesmo que isso aconteça, por causa dessas outras utilizações, o Brasil vai continuar a importar trigo, o que é bom, porque faz uma mistura entre o mercado internacional com qualidades que são necessárias aqui para o Brasil, com tipos, né, com variedades de trigo para certos produtos, para novos produtos que vão ser desenvolvidos, e a produção interna do trigo para atender o mercado doméstico. O trigo sempre foi tido como uma cultura de inverno, né? Tanto é que a produção no Brasil se dava mais no sul, mas agora já tem trigo na Bahia, já tem a expansão do trigo para o Cerrado. Como que vocês têm acompanhado esses estudos da Embrapa? E se vocês têm inclusive participado desses estudos?
Não, como eu disse, nós somos indústria, né? Essa questão da Embrapa é da produção. Então, nós não estamos participando disso, estamos acompanhando, porque isso vai modificar, né, nas próximas 10, 15 anos, o mercado interno do trigo aqui no Brasil. Então, a Embrapa está desenvolvendo em outras regiões, né? Você bem disse que o trigo é uma cultura de inverno produzido no Paraná, no Rio Grande do Sul, que é quase 80%, 90%, dependendo do ano, da produção, mas outros estados também estão aparecendo. Por exemplo, São Paulo, esse ano, vai ter uma produção de mais de 500 mil toneladas. São Paulo produzia 250, 300, pulou agora para cerca de 500, pouco mais de 500 mil toneladas. O Mato Grosso também está produzindo. E no norte do Cerrado, no Distrito Federal, Tocantins, em Goiás, na Bahia, até no sul do Nordeste, no Ceará, no Piauí, está sendo plantado trigo, né, que está sendo com sementes que foram testadas pela Embrapa e que estão adaptadas ao clima temperado, né, um clima mais quente, que exige novas técnicas de cultura, né? Isso, a lavoura do trigo, que fica junto com o milho, né? Alterna com o milho, ela está em alguns lugares até substituindo o milho por causa da remuneração, né? Eu atribuo esse grande desenvolvimento do trigo do Brasil por causa do preço internacional remunerativo e o preço interno também. Esse ano, por acaso, o preço está mais baixo por uma série de fatores, mas o preço tem sido remunerativo e tem aumentado a produção aqui no Brasil, entre outros fatores, por causa da boa rentabilidade para os produtores. Qual é a proximidade da indústria com o setor produtivo? Eu faço essa pergunta porque, por exemplo, dia desse eu entrevistei alguém do setor de gergelim. A indústria, ela tem incentivado o plantio do gergelim, né, porque para ela interessa ter mais gergelim no mercado, né, e ela inclusive garante a compra desse produto pelos produtores. No caso da Abitrigo, né, vocês compram esse produto e industrializam. Existe uma proximidade com o setor produtivo? Olha, nós temos muito boa relação com a BIP, com a BIMAP, que são associações nacionais que representam os produtos, né? O pão, a massa, os biscoitos, né? Os produtos derivados da farinha. Mas não há nenhuma coordenação entre nós na questão da compra, venda, né? Alguns moinhos produzem, né? Produzem massa, produzem biscoitos. As panificadoras compram diretamente a farinha, né? Então, no caso do trigo, da farinha, o mercado é que decide. Não há nenhum incentivo, nenhuma articulação entre as empresas que consomem farinha para produzir massa, biscoito, pão e os moinhos, são independentes. Como é que está a indústria moageira brasileira? Ela está no mesmo patamar das indústrias dos principais países mais avançados nesse quesito? Eu acho que sim, pelas pesquisas que a gente faz, inclusive agora você está acompanhando, né, está aparecendo muitas padarias artesanais com técnicas novas, modernas. Então, eu acho que a panificação aqui no Brasil está num nível internacional. Há uma grande modernização da indústria, dos panificadores também. Então, o mercado brasileiro hoje está se tornando bastante sofisticado, né? Com todo tipo de pão, todo tipo de derivados, né? de massas, enfim, é um mercado
bastante competitivo e que exporta, inclusive, né? Muitos produtos de massa, biscoitos e tal são exportados, né? O Brasil tem competitividade, tem qualidade para exportar, né? Os produtores desses produtos estão no mercado internacional. O principal destino da farinha de trigo é para a fabricação de pão? É para esses 4 produtos que eu mencionei, né? Sobretudo para pão, para massa, né? E como derivados, bolos e biscoitos, né? Mas sobretudo para pão e para massa. No caso do pão, o senhor citou a questão do pão artesanal. Isso realmente tem um público, né, que tem aumentado. É nicho ainda, mas tem aumentado, porque antigamente era muito em cima do pãozinho francês. Eu imagino que deve ter caído o consumo, inclusive, do pão francês, né? Ou não? Não, pelas informações que a gente não acompanha isso, né? Isso quem acompanha são essas outras associações, mas pelas informações que a gente tem se mantido. Agora, uma coisa que é interessante é que nesses últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, o consumo da farinha se manteve estável, né? Mesmo durante a pandemia, que a gente pensou que o consumo do pão, da massa fosse cair, mudou o hábito de consumo. Você começou a fazer pão em casa, fazer massa em casa, mas o consumo continuou. Nós estamos ao redor de 12 milhões e meio de toneladas já há 4, 5 anos. Eu atribuo isso ao baixo crescimento, né, da economia e do poder de compra da população está estável. Quer dizer, isso é um indicador também da maneira como evolui a economia, né? Nós estamos crescendo a taxas muito baixas, que não permite um aumento da capacidade de compra da população. E isso ela mantém o consumo, né? Como eu disse, o pão é sempre consumido, né? Mas não há um consumo adicional de massa, de biscoito e tal, para aumentar a demanda pela farinha. É interessante esse aspecto, né? O trigo sempre acompanha nossas vidas, né? Desde que éramos crianças, no pão, na massa, nos biscoitos. E hoje é o Dia do Trigo e eu estou conversando com Rubens Barbosa, presidente executivo da Abitrigo. Dr. Rubens, quais são as tendências do mercado que vão nortear o futuro da indústria moageira? Olha, o mercado global ele está estável, né? A produção e o consumo estão estáveis, né? O maior produtor do mundo, que é a China, ela não exporta, porque vai tudo para o mercado interno. A Índia também é a mesma coisa. Então, eu acho que quando terminar a guerra lá da Ucrânia, vai haver uma estabilização maior, uma não oscilação de preços, né? Como está havendo agora por fatores não estruturais, né? O preço do mercado internacional é muito afetado por essas condições geopolíticas, pelo clima e também por especulação. Você sabe que nas bolsas internacionais há fundos de commodities, né? Fundos de produtos primários, e esses fundos também influem. Então, em certos momentos, a gente vê o preço do mercado cair ou aumentar sem nada ter que ver com a estrutura, né, da produção, do consumo, dos estoques internacionais. No caso do Brasil, o preço interno é formado a partir do preço internacional, né? E nós temos também as mesmas condições, né? A questão do clima, essa questão geopolítica, como eu falei, influiu aqui no mercado. E agora nós estamos vivendo um momento complicado, né? Com as chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul, no Paraná, afetando a produção, afetando a qualidade do trigo nessas duas regiões muito importantes da produção aqui no Brasil. Essa qualidade do trigo, ela afeta a qualidade da farinha? Sim, afeta, né? Dependendo da qualidade, mas isso não afeta
porque a qualidade do trigo é afetada em algumas regiões. Esse ano, a qualidade está afetada por causa da chuva no Paraná e no Rio Grande do Sul, mas nas outras partes não afeta. Então, certos produtos usam o trigo da melhor qualidade para produzir os produtos tradicionais que essas empresas produzem. Dr. Rubens, o agronegócio tem passado por um processo de renovação na gestão, tanto na agricultura quanto na pecuária. No caso da indústria moageira, tem havido também essa renovação com a chegada das novas gerações? E, caso a resposta seja positiva, como é que essa renovação impacta, né, o setor daqui para frente? Você sabe que nós acabamos de ter o Congresso, né, Internacional do Trigo, 2-3 semanas atrás. E um dos itens que nós discutimos no Congresso foi justamente a questão das novas gerações na indústria. E três representantes de 3 indústrias jovens que estão ocupando lugares de direção dessas empresas participaram. E foi muito interessante a análise que eles fizeram, né, os comentários que eles fizeram sobre a questão da gestão, não é? Como a continuidade, a renovação, a modernização, a maneira como eles tratam, não é? Os funcionários também, como os funcionários jovens estão reagindo, né, às novas gerações, não só na direção, mas também na operação das empresas. Foi muito interessante como a questão da renovação está também ocorrendo nesses moinhos, a maioria dos quais são empresas familiares, né? Você tem grandes empresas abertas, né, que estão no mercado, mas você tem também um grande número de moinhos que são familiares. E esses moinhos familiares estão renovando as suas gerações na sua direção, na direção dessas empresas. Existe uma renovação hoje também no consumidor, né? E começa a haver exigências. Então, por exemplo, a questão do ESG, tanto nas empresas quanto no setor produtivo tritícola, tem havido essa exigência da implementação de uma agenda ESG? Olha, nós discutimos isso também, né, nesse congresso. Os moinhos também estão atentos a isso, né? Agora, como nós não somos produtores, né, e nem produtores de derivados, né, a indústria tem que se preocupar com ESG na questão da emissão de gás carbono. E há estudos lá da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mostrando que a produção do trigo e o desenvolvimento do trigo, ele emite muito pouco, em alguns casos até absorve gás carbônico. Então, isso é uma preocupação, nós estamos acompanhando esses estudos e estamos seguindo, né, o que as empresas estão preocupadas com essa questão da sustentabilidade ambiental. E no caso da inteligência artificial, ela já chegou lá no setor tritícola, já chegou na indústria? Chegou sim, a indústria está preocupada, nós discutimos esse tema também no Congresso, foi muito interessante, porque um dos expositores mostrou o efeito no consumo, não é? Em relação aos novos hábitos, né, que o envelhecimento da população brasileira está gerando. E também a localização dos pontos de venda, né, na mudança de áreas da cidade, e tudo isso é acompanhado pela inteligência artificial, que oferece elementos para as empresas produtoras, né, de produtos derivados da farinha, e indiretamente afeta, né, a indústria, porque a queda do consumo afeta a importação, afeta a rentabilidade dos moinhos. Então,
a cadeia é muito integrada, né? Como você deve ter avaliado aí pela minha exposição. Quer dizer, nós acompanhamos a indústria do trigo, está no meio da cadeia, né? Entre a produção, né, que é importantíssima para nós, por causa do abastecimento interno, e a produção da farinha, né? Na venda dos produtos. Então, a gente tem que acompanhar, né, a evolução de toda a cadeia, porque nós estamos exatamente no meio e somos afetados tanto quanto na produção quanto na venda, né, do produto final. Dr. Rubens, é sempre um prazer falar com o senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pelo tempo dispensado à nossa audiência. Muito obrigado. Muito obrigado pelo interesse de vocês. Eu conversei com Rubens Barbosa, que é presidente executivo da Abitrigo, que é a Associação Brasileira da Indústria do Trigo. E o tema da nossa entrevista foi Especial Dia do Trigo, Futuro Promissor e os Desafios da Produção Nacional. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.